o tema por aqui neste momento é a pecuária bovina de corte. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria. E Alcides, um prazer sempre falar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E nós temos acompanhado uma pressão sobre os valores da arroba do boi gordo, um cenário que é extremamente normal até se considerarmos o caso atípico de vaca louca, que nós tivemos os dois casos no começo do mês de setembro e a não retomada ainda para as exportações para a China. Como é que você avalia esse momento, Alcides? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, Fabiano. O mercado está completamente frouxo, tá? Hoje, no nosso levantamento de hoje, feito pela Scott Consultoria, os preços caíram mais um pouco, tá? E a situação só deve melhorar quando a China voltar a comprar. E essa é a grande questão. Quando que a China volta, não é? E ninguém tem essa resposta, viu? Então a gente vive hoje do bolso para a boca esperando para ver o que acontece. E outra razão para a cotação da arroba para o produtor estar caindo é que o mercado consumidor, né, o mercado interno, também não está lá essas coisas, apesar de a gente estar em plena época de pagamento de salário. Alcides, você falou a respeito dessa retomada para a China, né? Nós não temos data para isso. A China está saindo, né, neste momento, saindo de um feriado prolongado e sabíamos que se os chineses entrassem nesses feriados, teve esse feriado também há cerca de 10 dias, agora esse feriado mais longo de 4 dias, mas nós sabíamos que caso a China entrasse nesse período, não teria essa retomada antes. E de acordo com alguns números que são chineses, então a gente tem que sempre estar com muita atenção, a China teria condições de manter esse cenário pelo menos até o final do mês de outubro, consumindo aí parte dos seus estoques. Você acredita que a China pode retomar apenas no próximo mês, aí já se preparando para o ano novo chinês, essa aquisição de carnes bovinas aqui do Brasil, e isso faria o quê? O que isso causaria em relação aos estoques aqui no Brasil também, uma vez que nós estamos vendo frigoríficos já ficando também com as suas áreas de armazenagem também meio que abarrotadas e pulando já escalas de abate? Bom, puxa, aí são várias perguntas numa só, hein? O problema de segurança alimentar na China é um problema, tá? Eu acho que isso é uma especulação, né, que você fez aí. Tudo pode ser, tudo pode acontecer, mas eu não acredito que a China vai esgotar os seus estoques de carne para recomeçar a comprar, né? Tanto é que recentemente ela voltou a importar a carne da Argentina, né? Então ela está procurando fontes alternativas para suprir as suas demandas de alimentos, não só de carne bovina. Então, eu não acredito que eles estejam arriscando a estabilidade, o fluxo de alimentos por conta de esgotar o estoque, tá? A segunda coisa é assim, como é que anda a posição brasileira? Bom, o Brasil tem condição suficiente de atender a demanda chinesa, de atender o mercado interno, e como foi tudo planejado para atender esses dois mercados, quando um deixa de funcionar, a gente tem toda essa sorte de problemas, viu, Fabiano? Mas eu não... e a gente vive também, em função disso, uma queda acentuada no preço da arroba do boi gordo, e é claro que uma das alternativas é dar férias coletivas, pular dia de abate. Nós vamos assistir todas essas táticas para o mercado continuar funcionando. Alcides, no cenário atual, uma volta da China, isso deve vir também com uma tentativa de repactuar também os contratos que já estavam vigentes no valor de compra mesmo, da aquisição dessa carne? Você acredita que isso é possível de ocorrer? Sim, é possível de ocorrer, porque negócios, né? Negócios, amigos à parte, tá? Isso pode acontecer. Essa demora, agora você especulou aí, eu vou especular aqui, tá? Essa demora, tem uma abelha voando aqui. Essa demora, ela também foi causada porque existe uma discussão.
o Brasil, como você sabe, bateu o recorde de exportação em setembro, mesmo com a suspensão da exportação. Por quê? Porque essa carne toda ela tinha sido já autorizada antes do dia 3 de setembro. Tá? E aí tem essa discussão, não? Essa carne podia ser embarcada, essa carne não podia ser embarcada. Então a gente está agora, a gente está precisando de um bom adido comercial, os frigoríficos desempenharem bem e o Ministério da Agricultura também, não é? Porque, na verdade, não existe risco nenhum de transmissão dessa doença, é por isso que ela chama-se BSE atípica, tá? É isso que a gente precisa de esclarecimento. E sim, a gente pode ter algum efeito colateral com relação à cotação da arroba da carne bovina exportada. Mas não caiu ainda, hein? Mas não caiu ainda. Entendi. Alcides, em relação agora ao mercado interno, você falou que o mercado consumidor, apesar dos salários terem saído para a maior parte dos brasileiros nessa semana, o mercado vem mais devagar. Nós temos visto alguma pressão também do varejo em relação à venda de animais, da venda do animal casado, da carcaça casada, e os preços, pelo menos no que a gente tem visto no varejo, para a carne bovina, começaram a ceder um pouco. Essa é uma situação de mercado que já viria a ocorrer ou já é um resultado também de ter mais carne ou ficando com mais carne disponível dentro do Brasil? Olha, assim, se você tivesse me perguntado por que o preço da carne bovina não cai no varejo, eu vou te falar, não cai porque está tendo procura, tá? Então, se a carne bovina está caindo, são essas duas razões, tá? Primeira é o aumento de oferta de mercadoria, e o cara precisa desovar isso e o preço cai, e também porque está tendo a procura diminuiu, tá? Então, a hora que você começa a analisar por corte, você vai perceber que tem corte que o preço não caiu, até subiu, e tem corte que caiu, tá? Então, vamos dizer assim, agora, na média caiu, é porque a procura pela carne diminuiu. Olha só, Alcides, no curto prazo, o pecuarista que está com animais prontos, que confinou animais e que estão ficando prontos neste momento, dificilmente ele vai ter uma condição para segurar esses animais de uma maneira rentável. Talvez fique até pior tentar segurar do que vender no preço mais baixo. Em relação ao médio prazo para a pecuária brasileira, como é que você acha que vai se organizar essa pecuária nacional, essa cadeia produtiva, após a volta da China nas compras? Como que você acha que fica esse cenário no médio prazo? Olha, vamos dizer, no curto prazo, o pecuarista é o que você disse. Cada caso é um caso, né? Quem tem condições de segurar vai tentar segurar o máximo que puder, porque a diferença de preço do dia 3 para cá é muito grande. Já em São Paulo já superou os R$ 20 por arroba, não é? Um boi de 20 arrobas aí você tem R$ 240 a menos de faturamento por cabeça, né? Então esse vai segurar. Agora, a médio prazo, esse vai tentar segurar, mas tem gente que não pode estar entregando, apesar dessa retração de preço. Médio prazo, ou seja, o acordo bilateral que o Brasil tem com a China precisa ser revisto, porque precisa ter prazo de decisões, né? Nós não podemos ficar esperando 30 dias, 60 dias, ou mais, né? Ninguém sabe, para os negociadores chineses decidirem. Então, isso era um ponto falho que a gente só descobriu agora. Então, o acordo bilateral precisa ser revisto. E médio prazo, acho que médio prazo, depende de qual é o seu médio prazo, né? A pecuária, nós ainda estamos num ciclo de alta de preço. Essa crise, para falar que bom que aconteceu agora, é melhor agora do que no ciclo de baixa, e a gente ainda tem uma expectativa de preços firmes para o ano que vem. Tá? Vai depender, é claro, da resolução da crise econômica, do consumo, de emprego, etc., no mercado interno, e da retomada da exportação no mercado externo, e envolvido tudo isso, o fim da pandemia, o controle da pandemia. Tá? Tudo isso afetou o mercado. Tá? Mas a tendência ainda é de preços firmes, pelo menos o cenário conjuntural ao ano que vem, né? Considerando o médio prazo de 3 a 6 meses.